jardim onde Cristo me espera é lugar de delícias e paz, pois o brilho de sua presença dá-me vida real e eficaz. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração, onde as flores exalam poder. Cristo, meu Salvador, abre as portas do amor, eu me sinto feliz em viver. No jardim onde Cristo me espera, eu deponho meus males e dor, e de volta sentindo consolo, dou louvores ao meu Redentor. Oh, que lindo jardim de oração, onde as flores exalam poder. Cristo, meu Salvador, abre as portas do amor, eu me sinto feliz em viver. Eu me sinto feliz em viver. Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja em nós. Como eu sempre digo, antes da reunião, tem alguns avisos. Infelizmente, hoje, não deixaram aqui esses avisos para nós passarmos para vocês. De qualquer forma, nós temos, só para lembrar, pelo menos esse eu me lembro, que é sobre o coral, que acontece todos os sábados, os ensaios, às 16h, e todos estão devidamente convidados, tá? Nós realmente estamos muito carentes de pessoas para compor o coral, que é muito importante para todos nós. Hoje quem vai nos trazer os estudos é o nosso irmão Altair. Vamos envolver o nosso irmão Altair para que ele possa ser intuído e trazer exatamente para nós o que a gente veio buscar na casa de Miramês. Sendo assim, vamos levar os nossos pensamentos a Deus e fazemos a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males físicos e espirituais. Em nome de Jesus, assim seja. Vamos passar a palavra para o nosso irmão Altair. Obrigado. Boa noite a todos. Que Jesus e a espiritualidade amiga possa nos conduzir, nos auxiliar para que juntos possamos trabalhar no estudo dessa noite, que foi proposto pela casa, A Porta Estreita, que se encontra no Evangelho, no capítulo 18, muitos chamados e poucos os escolhidos, a partir do item 3. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e qual poucos são os que acertam com ela. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo 13 a 14. E perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos então os que se salvam? E ele lhes disse: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora, e começareis a bater à porta, dizendo: Abre-nos, Senhor. E ele vos responderá, dizendo: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós somos aqueles que, em tua presença, comemos e bebemos.
a quem ensinaste nas nossas praças? E ele vos responderá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade. Ali será o choro e ranger de dentes. Quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais fora deles, excluído, e virão do oriente e do ocidente, e do setentrião, e do meio-dia, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. E então os que são os últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Lucas capítulo 13, versículo 23 a 30. Então essa é a passagem que a gente vai tentar trabalhar hoje junto com vocês. Para a gente começar a reflexão, imaginando o que é essa porta estreita. Primeiro vamos pensar num momento físico. Né? Passar por uma porta larga é sempre muito bom. Mas passar por uma porta estreita traz incômodo, às vezes dores, né? A gente tem um pouco mais de dificuldade. Mas será que Jesus estava falando dessa porta? Né? Que porta é essa que ele está falando para a gente entrar? Que porta estreita é essa? Será que é um lugar definido no céu, onde que nós vamos entrar e tem uma larga, né, muito espaçosa, e a outra estreita? Obviamente que a gente, com a caminhada de 2000 anos que a gente está vindo, a gente não acredita muito nisso. Então nós começamos a raciocinar de uma maneira um pouco diferente. O que é a porta estreita? Podemos simbolizar e imaginar pelo nosso dia a dia. Vamos imaginar que eu gosto muito de doce. Isso é verdade, porque eu realmente gosto. E que eu resolvo falar assim, ó, a partir de semana que vem, não vou comer doce. Vou começar uma nova disciplina e não comerei doce. E começa a semana e eu vou firme no meu propósito. Vai chegando terça, quarta, quinta, sexta, eu estou firme. No sábado me convida para uma festinha, eu chego lá, tem uma torta maravilhosa. Pronto. É a porta larga para mim, vou voltar a comer meu doce. Que importa só um pouquinho. Às vezes também com compromissos pouco mais sérios. Aqueles vícios que a gente tem, às vezes da bebida e do cigarro. Eu prometo que em janeiro eu paro. Mas qualquer problema que acontece, eu retorno à condição anterior. Por que eu retorno à condição anterior? Porque o momento de vivenciar aquele período de abstinência dos primeiros 15 dias, do primeiro mês, me traz uma dificuldade. E eu estou acostumado à comodidade, a atender meus prazeres, as minhas necessidades, então eu recuo diante do desafio. Esse é um exemplo para a gente tentar entender um pouco o que é essa porta estreita. O que isso quer dizer? Mas nós vamos avançar um pouquinho mais. Vamos pensar agora no processo reencarnatório. Eu vou para o plano espiritual, tenho algumas deficiências e dificuldades para ser trabalhada. Essas dificuldades me são apresentadas, nós estudamos o projeto, fazemos um projeto para minha encarnação, eu concordo com o projeto, suplico por aquele projeto. O que é suplicar por esse projeto? Escolher a família que eu vou vir, o meio social que eu vou vir, o tipo de encarnação que eu vou ter. Isso tudo é definido no plano espiritual. E eu assumo alguns compromissos. Quando eu encarno, que eu começo a caminhar por mim, eu faço como eu fiz com doce. Eu esqueço o meu compromisso e volto para as minhas tendências anteriores, porque a porta fica estreita, a caminhada fica um pouco dificultosa. E eu não tenho resistência, às vezes, para caminhar. Eu vou trazer um exemplo aqui que eu peguei durante o estudo, que é do Divaldo Franco, que ele que trouxe isso, inclusive, numa palestra. Que ele, muito jovem, morava em Salvador, e a casa dele, o terreiro dava para o mar. E ele, no fim de tarde, ele costumava ir para lá e sentar e ficar olhando
o final de tarde, olhando para o mar. Então se apresentou para ele um ser espiritual com uma visão muito triste, deplorável. Uma perna toda enfaixada, meio curvado, o rosto, o nariz carcomido com o tempo ou por alguma doença, uma imagem muito triste. E ele, de primeiro momento, falou, gente, será que é um obsessor? E aí uma voz muito doce falou com ele, respondeu a ele, não sou um obsessor. Essa entidade faz uma transformação e se torna bela perante ele. E começa a conversar com ele. Fala, Divaldo, hoje na reunião à noite, antes disso ele chama ele de irmão. E o Divaldo fala, por que irmão? Para ele entender. Então esse espírito diz para ele, nós em encarnações passadas criamos débitos tenebrosos. Na época de Roma, eles andaram caminhando junto e tiveram um período muito complicado com a religiosidade. E esse espírito fala com ele o seguinte, na sua reunião de hoje à noite, vai 2 damas, isso naquela época, gente, década de 50, e elas vão estar na reunião, e você vai contar na reunião esse encontro que nós tivemos, que elas vão conversar com você. E ele ficou louco para chegar à reunião, que era uma experiência nova para ele, você ter um contato desse. E aí chegou na reunião, essas senhoras se apresentaram, ele destacou entre o pessoal da época, que eram 2 damas muito bem vestidas, e não era do meio. E elas trabalhavam com um pessoal que tinha hanseníase na época. E hanseníase na época, gente, que é a lepra, era muito complicado. Todo mundo tinha pavor. Então, Divaldo contou para elas identificaram o mentor, que ele deu o nome e tal, que ele tinha morrido. Essas 2 senhoras trabalhavam no leprosário, recolhendo roupa, medicamentos, alimentos, e esse espírito tinha desencarnado, inclusive, basicamente no colo de uma delas. E aí o espírito aparece para ele novamente e fala com ele, Divaldo, agora é o seguinte, você vai lá visitar os leprosos, levar o espiritismo e a mensagem do espiritismo para os leprosos. E ele falou, de jeito nenhum que eu vou lá. Naquela época, na cidade do interior com que ele nasceu, quando se falava lepra, batia no rosto e rezava Ave Maria 3 vezes, porque pensava-se que se você falar na doença, você a atraía. E ele falou, não vou de jeito nenhum. Aí o espírito virou para ele e falou, você vai. É preferível você ir lá e pregar o evangelho do que você ir para lá. Olha o que é o comprometimento. Esse é que é o interessante, a porta estreita. Olha o desafio. Olha o passo que ele teve que tomar. Aí ele aproximou, fizeram um trabalho muito grande lá durante anos. Por que eu trouxe essa história? Tem momentos da nossa vida que aparecem algumas dificuldades, algumas dores, algumas necessidades, seja ela por uma lepra, por um câncer, por um infarto, por qualquer tipo de doença que nos leva para essa porta estreita. E comumente, quando chega esse momento, que é o momento ímpar da nossa encarnação, que é o momento mais precioso da nossa encarnação. Por que é o momento mais precioso da nossa encarnação? Porque toda vez que a gente está passando por um processo muito doloroso, que a porta ficou bem estreita, é o momento que a gente está mais amparado. Só que também é o momento que a gente menos escuta. É o momento que a gente menos escuta. E aí, a gente não está falando de um silêncio que é esse verbal que nós estamos conversando aqui. É um silêncio do pensamento. Silenciar o pensamento. Às vezes, na reunião mediúnica, alguns aqui conhecem, é muito comum as entidades pedirem silêncio. E está todo mundo calado. E você pensa assim, poxa, mas que silêncio. Se nós aqui nesse momento
tivéssemos a capacidade de escutar o que está acontecendo no plano espiritual, nós íamos escutar o barulho dos nossos pensamentos. É esse o silêncio. Silêncio do pensamento. Silenciar o pensamento. Para exemplificar, eu saio de casa e estou com uma demanda, com um problema, com uma dificuldade, com um aperto, e venho para cá. Qual que é o meu primeiro passo? Ficar pensando no meu problema, não é? Isso é normal, é nossa reação. A gente vai ficar pensando no problema, da nossa necessidade, daquele parente que nós deixamos em casa que está com dificuldade, daquele parente que está com uma doença, e a gente fica pensando. Esse pensamento, ele provoca ruídos e nos dificulta a ajuda. Por que ele nos dificulta a ajuda? Porque para mim conversar com o Pai e receber dele, eu tenho que estar em silêncio. Entra no teu quarto e no teu quarto em silêncio. É serenar. Porque quando a gente vem para aqui, quando a gente tem a oportunidade de estar aqui, como estamos agora aqui reunidos esse grupo de pessoas, ninguém que está aqui por acaso. Antes de vocês chegarem aqui, seu anjo de guarda já chegou, já trouxe a sua necessidade, eles já sabem do que você realmente precisa. E eles contam com você também para você doar. Porque aqui você veio buscar, mas você veio doar também. Você vai doar energia. Você vai participar, o que a gente chama dentro da espiritualidade, de um choque anímico, que é um espírito, às vezes, que está com dificuldade, eles aproximam de você, usa a sua energia, faz parte de um atendimento. É o momento que você faz a primeira caridade sem até saber. Mas, para isso, você tem que ter disciplina. Por isso que aqui pede silêncio, não conversar, não ter conversa paralela, desligar o telefone, desligar a mente dos problemas lá externos. Porque se eu venho buscar ajuda, eu estou mergulhado num processo difícil, e eu trago ele aqui para dentro, como que eu vou resolver um processo? A melhor maneira de resolver uma dificuldade é enxergá-la de fora. Imagine uma redoma. Sabe aquela redoma? Sair um pouquinho para fora e olhar de fora para dentro. Eu vou ver o problema com outros olhos, de maneira diferente, porque quando eu estou em meio à dificuldade, eu só enxergo a dificuldade. E aí, a porta fica muito estreita. É um momento que é nosso e só nosso. Isso é interessante, a gente fazer essa observação. Nos nossos momentos de grande dificuldade, nós temos anjo de guarda, nós temos familiares que nos amam, nós temos os nossos mentores, nós estamos na casa de Miramês, mas a estrada de Damasco é nossa, a exemplo de Paulo. É nós que precisamos passar. Paulo passou por 3 dias cego, para silenciar e poder ouvir. Quando a dificuldade chega à nossa porta, quando a dor chega à nossa porta, quando essa porta fica muito estreita, como eu disse aqui no início, é o nosso melhor momento. Porque esse momento foi preparado e com muito zelo e carinho por aqueles que nos amam. Então, se eu entrar no desespero, na lamúria, na reclamação, de pouco vai resolver. E é o primeiro caminho que a gente busca. A primeira coisa que a gente coloca é o seguinte: por que isso está acontecendo comigo? É a primeira colocação. Por que está? Vamos sair um pouquinho do porquê. Vamos entender o para quê. Para que isso chegou à minha porta? Sempre tem algo divino e de belo em qualquer situação que a gente está vivenciando, principalmente as mais dolorosas, porque elas nos aproximam mais de Deus, elas nos aproximam mais do Pai, da espiritualidade amiga. No momento que a gente está passando por uma crise, por uma dor, é o momento que a gente está sendo mais amparado.
Esse momento para a gente é grandioso. Agora a gente tem que ter olhos para enxergar. Ah, Altair, mas é difícil. Eu sei que é. A gente se surpreende. A gente passa por momentos na vida que a hora que você assusta, você está discutindo, você está esbravejando. Você acha que sua espiritualidade amiga, seu mentor, seu anjo de guarda, vai ficar bravo com você? Jesus? Não. Por que eles não vão ficar bravos? Porque eles nos amam e nos conhecem. Eles sabem daquilo que a gente dá conta. Eles vão ficar esperando uma brecha, um momento, para a gente serenar o pensamento. Para aí sim, eles nos trazer o auxílio do que a gente precisa. Então, quando a gente fala de porta estreita, essa porta é estreita a partir da nossa visão e do nosso pensamento, diante de algumas dificuldades. Dificuldades essas, gente, que nos são necessárias. Olha essa passagem do Divaldo que eu trouxe exemplo. Por exemplo, não era o mal que ele estava escutando? Poxa, você vai ter que ir lá no meio dos leprosos. Até hoje a gente tem medo. Imagina naquela época, que você nem tinha medicação e era uma situação terrível. Mas para ele, ali estava o remédio. E o remédio para onde? Para essa matéria que vocês estão enxergando? Não, para o meu espírito, para a minha necessidade reencarnatória. Por isso que Jesus disse no Evangelho: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Qual que foi a porta estreita de Jesus? O momento que ele é preso até a cruz, não é? Foi o momento mais crucial da encarnação dele. E, gente, aqui eu faço uma observação, porque para nós, a gente poderia passar por aquilo ali, até sem conhecimento, mas ele conhecia tudo que ele ia passar, e por amor passou. Para nos dar o exemplo, para nos mostrar que quando estivermos nessas dificuldades da porta estreita, da dificuldade da dor, da luta, da crise, do desespero, olhe um pouquinho para Jesus. Ele veio, ele nos deu o exemplo. Quando ele está na caminhada dele, que algumas mulheres estavam chorando, ele vira para elas: não chorem por mim, chorem por vossos filhos. Olha que clareza. Aí nós podemos entender assim: ah, mas é Jesus, né? Sim, é Jesus. É o Cristo, ok? Mas a caminhada dele não é diferente da nossa, não. Como nós poderíamos falar em escala menor, porque ele é nosso irmão maior, poderemos falar aqui do Mentores da Casa, aqui, né? Ah, mas você está falando de irmão Miramês, né? Vai estudar a história dele. Ah, mas você está falando de irmã Dulce. Vai ver se a vida dela foi fácil, se a porta dela foi larga. Isso não quer dizer, gente, que a gente tenha que sofrer. O sofrimento, ele parte das nossas expectativas. O que é isso? Eu faço uma expectativa minha para com Deus. Então, qual que é a minha expectativa para com Deus? Que eu vou ter uma vida feliz, que eu vou ter uma vida perfeita, eu vou ter um marido perfeito, eu vou ter esposa perfeita, eu vou ter um filho perfeito. Essa é a minha expectativa para com Deus. Mas eu não olho a expectativa de Deus para comigo, porque na expectativa de Deus para comigo, vem as minhas necessidades espirituais das minhas existências. Então aquilo que eu vejo como um mal, como uma dificuldade, como uma dor, passa a ser um bálsamo. Por isso que ele diz no Evangelho: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O que é ser humilde de coração? É ter resiliência, resignação. O que é isso? O que é ter resiliência? Resiliência, gente, é aquela capacidade do problema chegar e eu receber, ele vai me encolhendo, mas depois eu volto e caminho. É como eu pegar um copo plástico e apertar. Resiliência, ele vai até certo ponto. Se eu passar daquele ponto, ele quebra. Ele tem que voltar. Chegou ali, ele tem que voltar. Resignação
que até a nossa querida Joana de Ângelo nos traz a resignação dinâmica. Eu estou passando por um processo de dificuldade, mas vou abrir meu pensamento para coisas que vai me trazer mais equilíbrio. Eu vou aceitar isso que chegou para mim, vou entender que é necessário eu caminhar, vou caminhar com esse problema, mas eu vou sair dele, eu vou crescer. Como? Trabalhando, ajudando o próximo, amando, agradecendo a Deus por todos os momentos que a gente tem, porque tudo na vida é passageiro, perdão. Seus momentos felizes são passageiros, seus momentos tristes são passageiros, seu momento de dor é mais passageiro ainda. A sua vida, daqui a pouquinho nós vamos estar aqui no plano espiritual, pelo olhar aqui, 50 anos, todo mundo vai estar no plano espiritual. O que vai nos definir? O que vai me dar uma condição melhor amanhã? É como eu olho para as minhas dificuldades e aproveito, ou não. Gente, nós estamos numa fase muito séria, espiritualmente falando, de total desequilíbrio, porque nós distanciamos muito do amor, e isso vem de longos anos, e a gente vem distanciando. Chegou a hora da retomada, chegou a hora de eu valorizar meu lar, de eu valorizar a minha vida, a vida dos meus pais, aqueles que estão às minhas voltas, saber que a dor que bate na minha porta é a mesma que bate na porta de qualquer um, porque aquilo que a gente fala dentro da doutrina, né, que a dor nos nivela. Vou pensar aqui, vou falar numa coisa aqui, cálculo renal. Se você estiver aqui no Brasil, na China, na Índia, na Espanha, na Itália, na Suíça, é a mesma dor. É a mesma dor, e é terrível. É a mesma dor. A dificuldade vai depender de como você vai encará-la. Ou você vai trabalhar para sair dela, ou você vai abraçar ela. E aí vai ficar pesado. Porque quando você abraça, você não enxerga nada mais do que aquilo. Quem aqui já não teve um momento na vida que para e pensa assim, agora não tem jeito, agora acabou tudo? Aquele momento que parece que você vai para uma encruzilhada. Você fala, agora acabou. Aí, de repente, aparece a solução. Daí que eu ainda brinco o seguinte, a mesma coisa, você pegar um boleto que vai vencer no dia 30, você pega no dia 2 e você está sem dinheiro. E você bota ele lá em cima da mesa e vai olhando ele para o mês inteiro e sofrendo. E o dinheiro não aparece, vai passando dia 10, dia 15, dia 20. No dia 28 lá você recebe um dinheiro que não está esperando, você vai lá e paga. Ou seja, você sofreu 27 dias à toa. Preocupação. Esse exemplo que eu estou dando aqui da preocupação, a gente tem que sair da preocupação para a ação. A ação, para ela ser equilibrada, eu tenho que trazer para dentro dela alguns elementos. E o primeiro elemento que eu tenho que trazer e trabalhar para o meu campo divino do equilíbrio é a humildade. Mas a humildade verdadeira. Aquela que me põe na condição de a hora que a porta estreitar, eu saber que a oportunidade é minha. E que graças a Deus que esse momento chegou. Porque a espiritualidade nos diz que quando um filho chora na terra, há festa no céu. E a festa, você sabe por quê? Não é porque eles são masoquistas, porque eles acham que a gente tem que sofrer. É porque eles sabem que ali está o aprendizado, que ali está o remédio, que ali está o que a gente precisa exercitar para passar de ano, para pegar uma condição melhor. Olha que grandeza, que grandiosidade é a gente poder estar aqui estudando. Eu vim de uma família grandiosa, 3 irmãos. Meu pai é operário, espírita. Será que se eu tivesse nascido num berço mais, vamos dizer assim, mais confortável,
que tivesse mais recurso, que tivesse mais dinheiro, eu estaria tendo essa oportunidade aqui hoje. E mais, quantos irmãos nossos hoje que precisavam ter essa oportunidade que a gente tem de estar conversando sobre Jesus, de conversando até sobre a vida futura, porque é esse o processo que nós vamos entrar daqui para frente, e não podem, não tem condições, nem que se quiser. Quer ver um exemplo? Pensa numa pessoa famosa que você conhece aí. Vamos pegar uma que todo mundo conhece aí, um jogador de futebol. Quem que é aí? Esse Neymar, que não é daqui de Minas. Se ele entrar aqui agora, acaba o estudo. Acaba. A atenção vira toda. Ele não tem essa oportunidade que a gente está tendo. Vamos pensar esses nossos irmãos que estão tendo comprometimentos e que a porta vai ficar estreita lá na frente, não porque o Altair assim deseja, mas é porque está na lei de ação e reação, que são esses irmãos nossos que estão se comprometendo na política, na religiosidade, com grandes desvios. Não conseguem chegar aqui, sentar e poder ouvir. Vou dar um exemplo aqui de um que não mora mais no nosso estado, Aécio Neves. Um jovem que aparentemente já teve grandes dificuldades, mas é ele com o pai. Mas se ele entrar aqui agora, vem imprensa, vem um punhado de gente, acaba com o estudo, ele não tem essa oportunidade. Está vendo como a nossa vida é rica? Nós podemos sair daqui, gente, e entrar onde a gente quiser. Eu posso ir para um culto evangélico, eu posso ir para uma igreja católica, eu posso ir para uma reunião espírita, eu posso ir para onde eu quiser, isso está à minha disposição, isso é bênção divina. Eu posso aproveitar o meu tempo e aí tornar a minha vida mais fácil no meu dia a dia, selecionando minhas programações, uma boa leitura. A obra espírita, ela é grandiosa, às vezes, gente, porque quando a gente fala assim, ó, Deus vai falar comigo, Deus não vai chegar aqui para conversar com você, Ele vai mandar um amigo, um vizinho, um livro. Às vezes você está lendo um livro, que você chega em determinada página, em determinado capítulo, tem umas que bate tanto na gente que você até fecha. Depois você volta lá e vai lendo devagar para o entendimento chegar e para você ter oportunidade de pôr aquilo em prática. Isso é a maior riqueza que a gente pode ter e nós não percebemos. E a porta fica muito estreita pelo que eu desejo e aquilo que eu realmente necessito. O mundo trabalha para que meus desejos aumentem. Vou dar um exemplo aqui de um shopping. Shopping center, ele é feito para consumo. Tudo ali está programado para você comprar. Tudo ali está programado para te seduzir. Tudo. Da hora que você sai de casa e que você chega, cheiros, cores, posições, falas, tudo ali é feito para que você possa consumir, para te induzir, para te convencer, para te conquistar. Esse é o objetivo do comércio. Esse é o objetivo do comércio. Ele vai trabalhando para uma coisa que você sai de casa, você nem está pensando nela, você entra na entrada do shopping, tem uma propagandazinha pequena, mais para frente tem outra e você não está observando. De repente você bate de frente num cartaz muito bonito, mas você já está com a mente trabalhada, que você já começou a ver anteriormente. Aquilo que você não tinha necessidade passa a ser para você um objeto de desejo. Esse exemplo no campo material. Agora vamos para o campo espiritual. O que eu desejo para a minha vida e qual a minha necessidade reencarnatória? Se nós pegarmos como exemplo o que nós estamos vivendo em meio à sociedade, nós estamos tendo aí grandes acontecimentos, como está sendo na Espanha agora, enchente, e aqui nós já tivemos algumas, que está tendo muito desencarne, está trazendo muita dor, muita dificuldade, a porta de muita gente está ficando
estreita. Porque imagina você ter tudo e da noite para o dia você não ter nada. Imagina você estar em casa com esposa, filhos, e de repente vem um aguaceiro e leva as esposas e os filhos e você ficou. E a primeira sensação que você tem é a qual? Deus, por que você não me levou e deixou eles? Quer dizer, eles podem sofrer, você não. É o egoísmo, né? Da gente não entender as necessidades reencarnatórias. As minhas necessidades só vai vir à minha porta, a espiritualidade de luz só vai deixar chegar à minha porta aquilo que vai trazer crescimento e que eu preciso. Seja companhias, seja parentes, seja namorado, noivo, amigos. Às vezes, gente, isso é muito comum acontecer. A pessoa está ali namorando, começa a noivar e daí a pouco desliga. E para quem fica às vezes, é um baque. Dá uma sensação de perda muito grande, um vazio. Quando a gente tem esses processos, dê um pouquinho de tempo e comece a observar a coisa com a razão. Comece a observar. Você vai perceber situações que quando você olhava com a paixão você não via. E logo depois você percebe que aquilo tinha que acontecer, que era necessário, que o tempo de convivência dos dois ali parou. Um precisa caminhar, o outro também. Quando a gente está preso só no sentimento da paixão, do desejo, a gente fica preso naquela situação e não consegue libertar. Aí o outro vai embora, minha vida para. É comum, às vezes, você está dentro do meio religioso e você vai conversar com alguém. Ah, fulano foi embora, eu tinha 20 anos e minha vida parou, a pessoa está com 60. Ô, gente, a pessoa foi embora 20 anos atrás. Ela não conseguiu libertar. E aqui eu não estou falando como crítica, não é isso. É para a gente entender que quando vem essas situações difíceis, essas dores, que a gente não consegue dominar, a gente tem que correr para dentro do Evangelho. Buscar ajuda, porque tem alguma coisa fora do normal. Eu estou pegando esse exemplo mais simples, que é esse exemplo da união conjugal, do namorico, do namorado, do noivo, até mesmo do casal, porque a coisa é cíclica. Isso é igual ao grupo de amigos. Vocês já observaram que tem época da sua vida você fica mais ligado a um grupo, depois se afasta e vai para outro grupo, depois chega outro grupo de pessoas? Isso acontece porque o aprendizado ali saturou. Se saturou, você tem que caminhar. Uns vão ficar para trás, outros vão junto com você, mas é necessário que seja assim. A gente cresce dessa maneira. A gente observa isso no movimento espíritas. Se numa casa espírita chega uns, fica certo tempo, outros passam, outros permanecem, cada um segundo a necessidade. Mas é preciso você abrir mão. O que eu estou disposto a abrir mão para a minha real felicidade? Primeira coisa que eu tenho que aprender a abrir mão dos meus desejos. Aprender a aproximar da minha necessidade. Qual é a função da reencarnação? O principal objetivo da encarnação: evolução do espírito. É o principal objetivo. Se eu parar a minha encarnação, ou tentar parar e falar, eu sou assim mesmo, vou ficar assim mesmo, eles vão tentar uma vez, duas vezes, daí a pouco eles me tiram e levam para o plano espiritual. Saiu da programação. Você tem que estar aqui, dar graças em tudo, como diz Paulo. O que é dar graça em tudo? Tudo que chegar à sua porta, e aí eu relembro esse querido amigo José Roberto, que ele fala, dá graça e segue, abençoa e segue. O que é abençoar? Eu talvez possa não concordar com o que está acontecendo, mas eu sei que eu sou filho de um Deus justo, soberanamente bom. Está chegando à minha porta, vamos caminhar junto, porque na hora que vier o aprendizado, para o processo,
vai vir uma outra oportunidade, né? Às vezes você conversa com os mais antigos, tem uns ditados gostosos, né? Que eles falam assim: atrás de morro, vem morro. O que é isso? Você sobe uma montanha, você cansou. Aí a vida daquela arrefecida, você começa a descer suave, mas você está preparando para subir a outra. Porque se nós estamos aqui para evoluir, né, como Jesus disse lá aos apóstolos: eu vim para pôr fogo no mundo, e o que eu quero? É que ele se alastre. Mas de que fogo que ele estava falando? Desse conflito que a gente tem no dia a dia, do que eu sei, o que eu necessito, da luta contra meus desejos, do que eu sei que eu preciso para a encarnação, daquelas dificuldades que eu já percebo que eu tenho, egoísmo, orgulho, e lutar para tentar diminuir, mas saber que eu tenho que fazer isso passo a passo, dia a dia, não é de uma vez. Ninguém vai chegar à perfeição numa encarnação só, não tem como. Eu não adianto criar grandes expectativas, porque não é assim. O estalo não vem assim. Nós pegamos aqui, eu dei o exemplo de Paulo na estrada de Damasco. Quando ele tem a visão de Jesus, fica 3 dias cegos e depois ele retorna a visão. Paulo deu uma girada, vamos pôr aí de 180 graus, né? Ou 360 se quiser. Ele muda a vida dele toda. Você acha que isso aconteceu só por causa daquele encontro? Tem como a gente pensar nisso hoje? Não tem. O que levou Jesus a ele é um mérito muito grande. Aonde todo mundo achava e via um perseguidor de cristãos, Jesus via o vaso escolhido. Estava ali o vaso escolhido. E ele foi o maior pregador do cristianismo. Então, gente, qual que é a nossa estrada de Damasco? Nós também somos vasos escolhidos pelo Cristo. Só que nós temos que alinhar nossas expectativas. Menos mundo e mais Deus. Quando a gente leva a vida verdadeiramente para dentro do Evangelho, as dificuldades desaparecem. Desaparecem. E tem uns momentos da vida, gente, que são muito interessantes. Eu já dei isso aqui, eu não gosto muito de pegar como exemplo não, mas eu vou citar aqui, encaixa. Na passagem da minha mãe, nós estávamos com ela no hospital, ela desencarnou, e tem uma casa, Paz, Amor e Caridade, na Avenida do Contorno, próximo ali no Santa Efigênia, próximo da Unimed ali, que a gente faz estudo lá também. E minha mãe estava na Santa Casa, desencarnou na Santa Casa, e nós saímos a pé ali para atravessar, porque era próximo ali, para ir resolver o problema do velório. E quando eu estava chegando na esquina da Contorno, que é a esquina de baixo da Fraternidade, eu senti uma paz muito grande. E tem um irmão meu que é espírita também, ainda comentei com ele, e lembrei da Fraternidade que estava logo à frente. E estava todo mundo em silêncio, estava realmente, porque é um momento muito delicado, a gente tem que respeitar a dor de todos, cada um vai reagir de uma maneira e que lhe é legítimo, lhe é próprio. Mas a sensação que me deu naquela hora, eu falei, gente, primeiro agradecer que eu não tinha um mérito para estar recebendo, mas eu não tinha como passar aquela sensação para eles. E comentei com esse, ele chama Hudson, eu falei, Hudson, eu tive essa sensação, é aquela sensação que estou junto com você, que é a sensação da presença. Da presença. Nós estamos aqui em estudos, estamos aqui trabalhando, a gente sabe, eu tenho plena consciência do que está sendo estudado aqui, eu estou sendo orientado, auxiliado pela espiritualidade amiga, como seus mentores estão aqui auxiliando vocês. Você quer ver um exemplo da presença? Como que presença é bacana? Aqui a maioria é mãe, né? Ou pai. Você está lá fazendo na cozinha uma comida, um café, e seu filho está na sala. Você pode não estar conversando com ele, mas você sabe que ele está ali.
E ele está lá fazendo para a casa dele também. Ele sabe que você está ali, é a presença. Tira a presença dele de perto, te incomoda. Tira a sua de perto dele, te incomoda. Como que nós percebemos a espiritualidade? Pela presença. Como nós percebemos Jesus? Pela presença. Para isso a gente precisa se educar. Nos momentos de crise, de choro, de desespero, de dor, pega o Evangelho, dá uma lida. Se a dor estiver muito grande, que você começa no Pai Nosso e termina na Ave Maria, ou vice-versa, porque quando a dor é muito grande, a gente começa a rezar, você começa uma oração, você termina na outra, porque você está no desespero. Fala simplesmente, Pai, me ajuda, mas partindo do coração. Nós já estudamos isso aqui. Qual que é a primeira prece que nós aprendemos a fazer na vida? Já disse isso aqui. A primeira prece que você aprende a fazer na vida é uma palavrinha curta que chama mãe. É a primeira prece. Por que ela é uma prece? Porque ela te leva para o conforto, para a segurança, para a proteção. E olha que a gente, com 50, 60 anos de idade, você toma um susto e ainda grita mãe. É instantâneo. E é uma palavrinha curta. Pai nos ensinou que na prece é dizer pouco. Nós frequentamos a casa de Miramês. No momento de dificuldade, de dor, você não precisa nem falar. Pensa na casa. Mentalmente vem cá e senta numa cadeira. A ligação está feita. A ajuda vai. Mas o processo você tem que passar. Eu vou dar um outro exemplo. Gente, tem alguma pergunta? Porque a gente vai falando. Eu vou dar um outro exemplo de que é passar pela porta estreita e de que ter o respeito e o amor por aquilo que a pessoa tem que passar. Nós trabalhávamos numa casa há uns 25 anos atrás ou mais, chama Mateus e Tomás, na Concórdia. E um dirigente, era um casal maravilhoso, e ele não vai se importar, era o Silvio e a Nirma, um casal muito bacana. Ele presidente, ela estava na fraternidade, e ela sentiu uma dor de cabeça. Aí estava uma médium da casa, a médium eu vou reservar o nome, e aí manifestou uma entidade que chama João de Deus, que era da equipe médica da casa. Atendeu ela, deu um atendimento e foi embora. A Nirma saiu dali e a Nancy foi com eles para casa, que eles moravam próximo. Chegou lá, estava conversando, veio a dor de cabeça de novo, João de Deus veio novamente, deu mais um atendimento e saiu. Daí a dor de cabeça intensificou, o Silvio chamou a equipe médica, ela teve um aneurisma e veio a desencarnar. Primeira pergunta que fica: por que o João de Deus não falou que era para levar ela direto para o médico? Ou por que ele não avisou? Ou por que ele não teve uma atitude mais efetiva? Não é a primeira coisa que a gente pensa? Poxa, se eu estou aqui passando mal, o Fritz vem aqui através de um médium, me atende, vai embora, daí a pouco eu desencarno. A primeira pergunta que vai ficar é essa. Primeiro que é o seguinte: você tem a hora de chegar e tem a hora de sair. 2, a dor, a porta estreita é de quem? Do Silvio, do marido que está ali. Tem que ser respeitado. Foi respeitado. E a parte mais bonita dessa história: ô, gente, vocês já imaginaram se o Altair tiver o benefício de desencarnar com os irmãos da casa aqui me auxiliando na hora que eu vou desencarnar? Está vendo que é uma questão de visão? Num primeiro momento a gente acha que, poxa, como que deixou passar? Como que deixou acontecer? É natural. É natural. Muito natural. Eu tenho, gente,
Meu pai, quando desencarnou, ele teve um problema cardíaco. E eu cheguei lá em casa, ele tinha uma oficina, estava meu tio e ele conversando. E eu olhei para ele, ele estava assim meio... Ele virou para mim e falou assim: a espiritualidade amiga tinha que ter me avisado. E a primeira pergunta que eu fiz para ele, que a gente tinha uma liberdade muito gostosa, eu falei: para quê? Ele falou: eu precisava saber. Eu falei: vou te falar duas coisas. Primeiro, para que você queria saber? E o segundo, que você está reclamando, esse problema chegou agora, que você está com seus filhos todos criados. Imagine se ele manifestasse quando nós estávamos 13, todos pequenos. Pensa nisso. Você foi amparado esse tempo todo. Eu já estava com 80 anos, gente. Tanto que ele desencarnou. E viu tudo que aconteceu no plano espiritual quando ele estava no hospital, que eu estava com ele. Foi muito interessante. Mas ele logo em seguida, depois dessa nossa fala, ele saiu daquele quadro. Ele saiu do quadro, desse pensamento. Mas por que ele saiu? Pelo que eu falei? Não, pela bagagem que ele já tinha adquirido. Ele tinha reserva moral, e aí moral no Evangelho, que permitiu a ele a isso. A ver um pouquinho com um ângulo diferente. Porque nós vamos ter que passar... Todos nós aqui vamos passar por essa porta do desencarne, por exemplo. Uns mais cedo, outros mais tarde. Mas vamos passar. Vamos ter medo? É óbvio. Porque o medo é que mantém a nossa encarnação. A hora que for o nosso momento mesmo, você pode ter certeza que você vai sem problema nenhum. Sem dificuldades. Quantos irmãos nossos desencarnam e nem percebem que desencarnou? Não é pouco. A pessoa está hospitalizada, transfere de hospital, ela vai perceber que desencarnou, como a literatura espírita nos mostra, porque ela começa a perceber que não vem a visita. Aí ela começa a cobrar, até quando ela está preparada, eles preparam, aí ela vai ter conhecimento do desencarne. Nós desencarnamos todo dia, não desencarnamos? Pelo sonho. Quando dormimos, nós saímos do corpo, depois voltamos. Desencarnar é isso. Agora, o Evangelho nos traz um ponto também, que tem o bem sofrer e o mal sofrer. Os tormentos voluntários e os tormentos involuntários. Todo tormento voluntário é aquele que eu busco. Dentro de uma crise, se eu desesperar e ficar muito tempo no desespero, é tormento voluntário. Por quê? Porque eu já tenho consciência que desespero não vai resolver meu problema. Primeiro eu tenho que começar a enxergar ele de forma diferente. Esse é o primeiro passo. Tentar me entender dentro do processo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo que eu preciso ter é fé. E o que é a fé? É a certeza. E aí, já nos minutos finais, eu vou trazer uma fala de Chico Xavier, que ele vira para Emmanuel e pede Emmanuel para levar uma pergunta à Mãe Maria Santíssima. Emmanuel falou: você quer a resposta dela? Mãe de Jesus? Se puder. E fez a pergunta. Passados uns 2 meses, Emmanuel chega para ele e falou: Chico, eu tenho a resposta para você. Chico falou: quase que caiu. Falou: sério? Sério. E é dela. E qual foi a resposta? Isso virou até frase da cabeceira dele. Isso também passa. Que é aquilo que nós já falamos aqui anteriormente. Tudo na nossa vida passa. Momentos felizes, momentos de dor, momentos de crise, momento de aprendizado. Eles chegam, mas eles passam. A durabilidade dele vai depender da gente aproximar da caridade, tal como Jesus a conhecia. Que é a pergunta de Kardec para os espíritos. Que ele vai vir a resposta: benevolência, bondade para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão. São esses 3
que a gente carinhosa aqui, no meio espírita, eles chamam de BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Gente, indulgência e perdão nos livra de tanta dificuldade. Você saber que o outro está agindo daquela maneira, pela dificuldade dele, porque ninguém é mau na essência. Não é. Todos nós somos criações divinas. A gente pode estar temporariamente estagiando numa situação particular de maldade, mas aquilo também vai passar, vai trazer o crescimento. Então você tem indulgência e ter perdão, entender que aquela atitude daquela pessoa que veio à nossa porta, que mexeu com as nossas fibras, lá mais íntimas do coração, as nossas forças, era tudo que a gente precisava para crescer mais um pouquinho. Às vezes, naquele momento que a gente se sente mais prejudicado, mais lesado, que a dor está mais pesada, é o nosso grande momento, é aí que nós crescemos. Por isso que o perdão é importante, importantíssimo. Isso quando eu tenho indulgência do outro para comigo. Agora, quando eu crio alguma situação difícil para o outro, eu entro no outro campo do perdão, que eu vou ter 3 passos. Perdão, primeiro o reconhecimento do erro que eu cometi, depois o pedido de perdão e o terceiro a reparação. Mas aí nós podemos imaginar assim: Altair, mas se eu tiver feito mal a alguém e não ter encontrado essa pessoa mais na minha vida, como que eu vou restituir o mal que eu fiz a ela? Faça o máximo de bem que você puder àquele que chegar à sua porta, porque ele vai receber de Deus e você vai devolver para o Pai da mesma forma. Então, fechando o estudo, que eu já passei 2 minutos, benevolência, indulgência e perdão. Gente, esse raciocínio sobre a porta estreita, ele é muito amplo, mas só para dizer, quanto maior for a dificuldade, maior é a bênção que está na sua porta. Olhe com os olhos do Cristo, traz Cristo para dentro da sua vida, e que Jesus abençoe e ilumine a cada lar aqui representado nos 2 planos da vida. Boa noite a todos. Eu gostaria de... Ele falou tão bem, né, sobre a questão da porta estreita, mas eu queria lembrar que se uma condição, né, se uma tarefa ela traz grande dificuldade, que a porta estreita ela vai exigir de nós sacrifícios, né? Se uma tarefa ela nos traz grande dificuldade, ela também vai trazer grande recompensa. E proporcional a isso também, né, a recompensa vai ser proporcional à dificuldade, mas tem mais uma outra coisa, vai ser proporcional também à nossa coragem e à nossa resignação. Eu gostaria de, antes de nós fazermos a nossa prece, só avisar que no próximo domingo, dia 10/11, nós não vamos ter a reunião pública, porque vai ter um workshop do Departamento da Infância e da Juventude. Então, vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, de amor e bondade, nós agradecemos por mais esta oportunidade, agradecemos por estas palavras que nos fortalecem tanto. Não nos permita trilhar o caminho das nossas imperfeições. Seja feita sempre a Tua vontade. Pedimos que essa energia possa se espalhar às localidades mais próximas da nossa fraternidade e que ela possa nos envolver para que nós possamos executar as tarefas do fim da nossa semana da melhor maneira possível. Que assim seja. Agora, quem quiser... Ela quer falar? Ah, sim. Pode falar. Boa noite. Mais uma vez, com todos os dias, para reforçar o convite que eu faço a vocês para o nosso casar da festa, que será no próximo sábado,
dia 9, de 8h30 às 13h30. Eu queria também agradecer a todos, que é através do intermédio deles, nós temos condições de fazer destacar. Então, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Agora, para o passe, a fila aqui à direita, nós pedimos o silêncio, porque o silêncio também faz parte do tratamento. Muito obrigado.